A Assembleia Legislativa da Paraíba lança hoje, às 2 horas da tarde, a Frente Parlamentar em Defesa do Consumidor. Será anunciado um pacote de ações e matérias legislativas que devem auxiliar no combate às relações abusivas contra os consumidores e também ao superendividamento na Paraíba. A gente recebe agora aqui no estúdio o presidente da frente, o deputado estadual Wilson Filho, do Republicanos. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo à Jovem Pan João Pessoa. Bom dia, Daniel. Bom dia, Rejane. Bom dia a todos que estão aqui nos estúdios da Jovem Pan. Prazer estar falando com toda a sua audiência sobre um assunto tão importante, Daniel. Eu tenho certeza que os ouvintes da Jovem Pan se interessam por esse assunto. A defesa do consumidor é algo que já está acompanhando o nosso trabalho desde quando eu era deputado federal. Depois que me tornei deputado estadual no mandato passado, eu percebi que ninguém na Assembleia abraçava esse tema como bandeira mesmo. Creio que é extremamente importante, por isso criamos no mandato passado a Frente Parlamentar e agora estamos reinstalando. Queria ter reinstalado um pouco mais cedo, passei por um problema médico, problema de saúde, voltei da licença médica e a gente está conseguindo fazer a reinstalação da Frente Parlamentar hoje. E, na verdade, esse assunto, hoje, por exemplo, estão confirmados o PROCON do Estado, os PROCONs municipais, a CDL, representantes dos comerciantes, dos lojistas, porque a nossa missão é tentar buscar esse equilíbrio entre quem presta um serviço ou vende algo e quem consome. E esse equilíbrio é extremamente importante para que todos saiam satisfeitos daquela negociação, daquele ato de consumo. É assim que deve ser o mercado. E é bem verdade que a maioria daqueles que estão no mercado praticam a honestidade no seu trabalho, mas as exceções são muitas. E é o nosso dever tentar buscar fiscalizar tudo isso. Todos os deputados estaduais em algum momento apresentaram algum tipo de projeto de lei que envolve o direito do consumidor. Nós temos o estatuto, nós temos o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, que é um código nacional, e nós temos um leque de leis estaduais que precisam ser fiscalizadas, porque muitas delas são bastante positivas para essa relação. E a maioria das vezes é o consumidor que não tem um jurídico por trás, que não tem um advogado por trás e que acaba sendo lesado. Portanto, a maioria das leis, obviamente, buscam proteger o consumidor. E o que é essa relação de consumo? É quando você vai no supermercado e encontra um item vencido na prateleira. É quando você contrata um plano de telefonia de qualquer empresa de telefonia e o serviço não é prestado, ou de internet. Está acontecendo na minha casa agora. Eu pago por mês um plano de internet, ele não funciona nunca. Quando você contrata, por exemplo, compra uma passagem de ônibus e vai em pé. Isso é uma relação de consumo que não está sendo bem prestada. Quando você paga por mês um plano de saúde e quando precisa o plano nega, o plano atrasa por motivos alheios fora do contrato. Então tudo isso são relações de consumo que precisam ser ajustadas e que existem, na maioria dos casos, leis estaduais que nos dá condições de fiscalizar. E o que a Frente Parlamentar tem como objetivo é fortalecer os PROCONs e buscar o diálogo com os representantes dos comerciantes, para que a gente possa viver momentos, por exemplo, de Black Friday. A audiência e os ouvintes da Jovem Pan sabem o que é o Black Friday. É um momento, é um período promocional que tem repercussão mundial, e naquele período existem itens mais baratos do que o normal, mas quando você tira o adesivo do preço, o valor que está por trás é menor do que o valor que está na promoção, ou seja, ali o consumidor está sendo enganado. Ou então o movimento do comércio aumentar o preço agora para quando chegar na época de promoção isso, Daniel, baixar. Né? Hoje é muito fácil de monitorar. Existem aplicativos que monitoram. Tem até um aplicativo que foi construído junto ao governo do estado e à Universidade Federal da Paraíba, que é o Preço da hora. Preço da hora, isso. E mostra tudo, mostra como estava sendo vendido, como foi vendido pela nota fiscal ontem, semana passada, mês passado, para saber se hoje está em promoção ou não. Então o consumidor tem condições de saber se aquilo está
sendo uma propaganda enganosa ou não, mas muitas vezes não sabe a quem recorrer quando algo acontece. E o maior problema de tudo isso é o seguinte, é porque existe no mercado, e a gente estuda isso em vários cursos, existe no mercado a ideia de que eu vou cometer essa infração aqui, no direito do consumidor, porque o que eu ganho aqui, o lucro que eu ganho nessa mentira que eu estou produzindo, nesse produto vencido que eu estou colocando, nesse serviço que eu não estou bem prestando, o que eu vou ganhar de lucro aqui é muito maior do que o que eu vou pagar de indenização, porque o número de pessoas que recorrem à justiça ou que denunciam ao PROCON é pequeno. Então a gente vai pela frente do consumidor, pela frente parlamentar do consumidor na Assembleia, promover essa ideia também de que o consumidor precisa e deve buscar o seu direito. Agora, deputado, muitas vezes o consumidor nem busca o direito porque às vezes procura de fato um serviço e não encontra uma resposta a contento, né? Procura às vezes os próprios PROCONs, né? E não consegue de fato solucionar seu problema e acaba ficando ali, né? Continua sendo prejudicado nessa relação de consumo. E aí, nesse sentido, de fato, na prática, eu queria saber como é que essa frente vai atuar. Eu sei que o senhor falou aí, nós vamos atuar no fortalecimento do PROCON, mas como é isso na prática? Primeiro, nós construímos junto ao presidente da Assembleia, Adriano Galdino, uma procuradoria, através da decisão da mesa diretora de criar uma procuradoria na Assembleia que vai auxiliar não só a mim, mas certamente auxiliará a Frente Parlamentar do Consumidor na busca por exigir o cumprimento de leis estaduais, que muitas vezes elas ficam aleatórias. Existe uma lei que você, se encontrar um item vencido na prateleira, você pode chegar no caixa e você ganha o item não vencido de graça. Você não precisa pagar pelo item. Ah, tá, mas quem fiscaliza se isso está acontecendo ou não? Eu já cheguei a cobrar o cumprimento dessa lei e a gerência do supermercado sequer conhecia essa lei. Eu tive que abrir no celular e dizer, ó, aqui a lei. Daniel, muitas vezes é má fé mesmo. Se aproveita do desconhecimento, né? Isso. Mas quantas vezes ela informou que não conhecia e o consumidor foi embora sem continuar cobrando? Então a Frente Parlamentar, ela vai fortalecer o PROCON a fiscalizar as leis que já existem. Há muitas vezes, Rejane, refazer leis que não tiveram finalidade nenhuma, que foram apresentadas há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. A gente vai compilar toda a legislação estadual envolvendo o direito do consumidor e vamos preencher as lacunas que ainda existem na relação do consumo, em que o PROCON está vendo que está errado, mas não tem o que fazer porque não tem nenhuma lei que lhe subsidie na fiscalização e na punição de tudo aquilo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que a Frente Parlamentar vai ter uma atuação ativa, vai ter, muitas das vezes, uma busca ativa pelo problema, vai ter um acesso ou uma possibilidade do cidadão buscar a Frente Parlamentar, buscar o nosso mandato, para também ajudar o PROCON na fiscalização ativa. A Frente Parlamentar não vai ficar parada esperando as coisas acontecerem. Ela vai produzir e adequar as leis estaduais sobre direito do consumidor e ela vai, Daniel, ajudar o PROCON na fiscalização, para que a gente consiga mudar essa cultura de enganar as pessoas. Isso é que precisa ser pautado. Agora, registro mais uma vez, a maioria dos comerciantes são extremamente corretos na relação de consumo. Porque o negócio certo é aquele que você conquista o consumidor. Porque ele volta. Ele vai lhe contratar novamente para pintar uma casa, ele vai lhe contratar novamente para poder prestar um serviço de internet, ele vai lhe contratar novamente na compra da feira do mês de sua casa, no supermercado. É muito melhor, e a maioria dos comerciantes, a maioria dos representantes do comércio, dos prestadores de serviço e dos vendedores de qualquer item, eles entendem que é melhor conquistar o consumidor. Porque se você enganar e o consumidor se sentir enganado, ele pode até não ir à justiça, mas certamente ele não volta ao seu serviço, ele não contrata de novo o seu serviço. Deputado, e quem não respeita acaba criando uma diferença no mercado, não é? Porque aquela empresa que está ali
agindo corretamente, sai em desvantagem para as empresas que lesam por economia muitas vezes e acaba conseguindo oferecer um preço melhor, enfim, é todo um cenário que pode provocar desvantagens. Eu queria perguntar, deputado, já que o senhor atua muito nessa temática há um bom tempo, se a nossa legislação está atualizada aos novos serviços, ao novo momento em que as pessoas compram mais pela internet. Tem até um aspecto específico que é o caso da Brás Company aqui na Paraíba, não é? O investimento de criptomoedas. As pessoas compraram serviços, colocaram recurso para que uma empresa gerisse e acabaram sendo danificadas extremamente. Eu sei que tem inclusive uma discussão que foi levantada pelo senhor na Assembleia em torno desse assunto. Existe uma atualização efetiva para os novos serviços, esse novo momento do consumidor? Tem sim. Agora, as legislações, elas acompanham, elas se atualizam a partir da atualização das relações da sociedade. Por exemplo, era algo muito ínfimo a compra de criptomoedas, esse mercado da internet nessa moeda digital. Então não existia lei. Quando a gente percebeu que algo estava novo aí no mercado e tomando uma abrangência maior, eu particularmente apresentei na Assembleia um projeto para regulamentar esse mercado na Paraíba. É o que me cabe, eu sou deputado estadual da Paraíba. Se eu fosse deputado federal, eu faria o projeto de lei em Brasília, no Congresso Nacional para o Brasil todo. Mas eu estou aqui na Paraíba, fiz o projeto de lei, apresentei na Assembleia, os deputados estaduais aprovaram por unanimidade, virou um projeto de lei reconhecido nacionalmente como um projeto pioneiro. A Paraíba foi o primeiro estado a buscar regulamentar tudo isso, e por uma orientação olha que só, né, do Poder Judiciário na época, houve o veto, porque o Poder Judiciário entendia que isso não era necessário. Com 3 meses depois aconteceu o problema da Brás Company. Tá vendo? E aí veio à tona, e o projeto está em vigor? Não está não, porque ele não virou lei. Foi aprovado, mas foi vetado. Apresentamos novamente e a gente está no debate na Assembleia quanto a isso. Então, é o papel nosso, dos deputados, da frente parlamentar, essa construção de um ambiente mais seguro para você, consumidor, fazer o que você deseja. Tudo na nossa vida é uma relação de consumo. Vivemos num capitalismo. Então, num país capitalista. Então, tudo é relação de consumo. Se eu cheguei até aqui é porque peguei meu carro e sou consumidor da concessionária, sou consumidor do posto de gasolina, sou consumidor de várias outras empresas, do óleo do motor. Isso é tudo uma relação de consumo. Qualquer coisa que der errado, eu posso acionar as fábricas, eu posso acionar os prestadores de serviço. Então, é isso. Se vocês estão aqui na minha frente com 2 computadores, vocês adquiriram o computador, e se o computador der defeito antes da garantia, vocês têm um direito legal de buscar o conserto, buscar a reposição do seu prejuízo. Só que a maioria das pessoas não sabe. Então, um braço forte da Frente Parlamentar do Consumidor vai ser a divulgação dos seus direitos. Eu já estou conversando com o presidente Adriano. A gente vai fazer com que o portal da Assembleia divulgue as leis ou os direitos mais comuns que você pode estar vivendo na sua realidade, na sua vida, naquele momento, e não sabe que é seu direito. Não sabe que é seu direito. E tem muita coisa aí que a gente vai poder contribuir para que a sociedade, para que esse equilíbrio entre quem vende e quem presta serviço e quem consome seja algo harmonioso. Deputado, o senhor teve um período de licença, o senhor falou aí, para tratamento médico, e voltou com a temática também em torno desse assunto e propôs até o Opera Paraíba Oncológico. Como é que está essa proposta no âmbito do governo do estado? Como é que o senhor avalia também os serviços públicos de enfrentamento ao câncer, aproveitando a temática? Saímos do Outubro Rosa, né? Estamos entrando agora no Novembro Azul. Bem, Daniel, acho que sua pergunta é bastante importante, porque existe uma parcela da sociedade, uma parcela não, eu acho que infelizmente todas as famílias paraibanas já tiveram algum parente que passou pelo problema do câncer, e está mais do que provado em diversas pesquisas mundiais que quanto mais rápido o diagnóstico acontece, mais rápido o tratamento começa.
as chances de cura são enormemente maiores do que qualquer atraso que aconteça. Então, o tratamento só pode começar, porque o tratamento é impactante para o corpo, só pode começar quando o diagnóstico é colocado. Existe até uma lei estadual de minha autoria colocando prazo para 30 dias para o diagnóstico, obrigando o poder público a fazer o diagnóstico em 30 dias, e muita gente tá conseguindo ter esse diagnóstico rápido graças a essa lei estadual, que foi inclusive, obriga o poder público, mas foi sancionada pelo governador João Azevedo, então mostra também a decisão do governo do estado de buscar uma solução. E quem passa por problemas de saúde que eu passei, por exemplo, eu já tinha essa bandeira do câncer, eu já tinha um apoio muito firme para o Hospital Laureano, para o Hospital São Vicente de Paula. Sempre admirei o trabalho do Hospital da FAP em Campina. Fui um dos que, na época, como deputado federal e coordenador da bancada federal, ajudei o governo do estado a implementar o Hospital do Bem em Patos, mesmo sem ser votado, mesmo sem ter apoio eleitoral em Patos. Mas eu sempre achei que essa política para pacientes oncológicos ela precisava avançar. Mas quando eu passei pelo problema de saúde que eu passei no primeiro semestre, eu voltei ainda mais abraçado a essa bandeira, porque eu tive a oportunidade de fazer um exame que me auxiliou a achar o problema antes do tempo. Sim. Cada um chama do que quiser, para mim foi um milagre. Seu caso foi um grande exemplo, o senhor não estava nem procurando nada nesse sentido. Nada, né? E achei. E muita gente não faz o exame porque acha que vai achar. Não, mas se achar antes do tempo, melhor. Porque rápido também você, se diagnóstico sai rápido. No seu caso, não precisou nem de químio, nem de rádio, porque foi bem inicial. Bem no início. Foi cirúrgico. Mas o que eu quero te falar é o seguinte: eu abracei, quando eu voltei da licença médica, quando eu retomei o meu mandato, ainda mais forte essa bandeira. E propus até um requerimento que eu apresentei na Assembleia, propondo o governo do estado a criar o Opera Paraíba para pacientes oncológicos. Porque a Paraíba existia sim uma fila enorme de pessoas precisando de cirurgia de catarata, sem enxergar, e uma cirurgia tão simples faz você voltar a ter o brilho da vida, né? que é por meio da visão, das cores. Uma fila de pessoas que precisavam há 5, 10, 15 anos de uma cirurgia. E o governo do estado criou o Opera Paraíba 2 anos atrás e acabou com essa fila. Hoje você vai para um médico, diz que está precisando de uma cirurgia de hérnia, de vesícula, e você já entra no sistema, e isso já acontece muito rápido, e já vão lhe dizer mais ou menos qual é o dia que você vai fazer a cirurgia. E em poucas semanas ou poucos meses a cirurgia vai estar feita pelo médico, com os exames feitos. Então essa fila acabou. O que é que eu sugeri? É que se o governo do estado conseguisse, não depende só dele, precisa ter a parceria do Ministério da Saúde, credenciamento de novos serviços, que o estado pudesse ampliar o Opera Paraíba para pacientes oncológicos, porque tem muita gente precisando de cirurgias oncológicas. Às vezes o estado não consegue dar o medicamento, às vezes o estado não consegue fazer o tratamento completo, mas pode auxiliar os hospitais filantrópicos a fazendo a cirurgia. Teve alguma resposta do governo da sua Daniel, proposta? Eu fiquei muito feliz com a resposta que eu tive, porque entre nós, o Hospital Laureano, o Hospital São Vicente de Paula fazem um trabalho extraordinário em João Pessoa. Mas não estão dando mais conta do recado, a demanda é muito maior do que o que eles conseguem abraçar. É tanto que, por exemplo, do meu salário vai um pedacinho pro Laureano, todo mês. E não é só meu não, de todos os deputados da Paraíba, deputados estaduais, todos, sem exceção, ajudam o Laureano. Municípios ajudam o Laureano, o estado tem um convênio com o Laureano, as pessoas pela conta de energia ajudam o Laureano, e não consegue dar conta, porque a demanda é maior do que o que eles conseguem tratar, o que eles conseguem ofertar. Daí, deputado, inclusive, a importância da prevenção, desse tratamento que começa antes, né, nos postos de saúde, enfim. Esse serviço ele precisa funcionar de uma forma muito criteriosa para que as pessoas tenham acesso à profilaxia, né? Porque a gente já sabe que isso, inclusive, custa muito menos, onera muito menos os cofres. Muito menos. E eu tive a resposta do governo do estado. O governador João Azevedo, semana passada, esteve no Ministério da Saúde com a ministra Nízia, ministra da Saúde, e
Quando saíram da reunião, o secretário de Saúde do Estado, Dr. Johnny Bezerra, me ligou para dizer, e eu consegui ainda durante a sessão da Assembleia informar tudo isso, por meio do nosso discurso, que o governo do Estado, naquela oportunidade, apresentou uma ideia de ampliação dos serviços oncológicos na Paraíba, e o Ministério da Saúde se comprometeu a credenciar e a ajudar a pagar por esse serviço, porque é um recurso que o Estado não recebe. Então o Ministério da Saúde topou dividir as despesas. E o governador João Azevedo já determinou ao secretário de Saúde do Estado um estudo sobre como implementar um serviço oncológico mais expansivo, mais abrangente, para evitar, por exemplo, que o cidadão lá de Cajazeiras precise vir a João Pessoa para um tratamento oncológico, que já é dramático o tratamento oncológico, já é horrível. Se você ainda tem que enfrentar 5 horas, 6 horas de viagem, a vinda é até bacana. E a volta é desesperadora. Com os efeitos é desesperador colaterais. Enquanto você está com os efeitos colaterais de uma quimio, de uma rádio. Então, eu estou muito feliz. Inclusive hoje, eu estarei com o secretário de Saúde do Estado para buscar ver como eu posso contribuir de alguma forma para esse serviço seja expandido. E já parabenizo o secretário Dr. Johnny Bezerra, a Secretaria de Saúde e o governo do Estado, em nome do governador João Azevedo, por me ouvirem, por ouvirem as pessoas. Porque eu apresentei a ideia, mas quantas outras pessoas também deram pitacos sobre isso? E eles ouviram, eles se atentaram, eles sentiram a dor dos pacientes e eles buscaram a solução, e eu acho que a gente está próximo de ter algo aí para apresentar. O senhor é um importante aliado do governador João Azevedo, foi o líder dele, inclusive, na legislatura passada, e existe um debate em torno do partido, do PSB, o qual o senhor também já fez parte, né? Do PSB não, era aliado do governador em outro partido, foi agora para o Republicanos, mas uma discussão em torno do PDT ser comandado pelo governador João Azevedo tomou conta do noticiário e foi formalizado recentemente a entrada de aliados do governador no partido. Daniel, Regiane, na verdade, o que a gente percebe pela imprensa é o governador reafirmando inúmeras vezes o apoio ao prefeito Cícero. Ponto. É isso que eu vejo, nada além disso. Se há algo diferente disso, não percebi. Existia e existe algumas pessoas do PSB descontentes, mas ainda tem um ano para a eleição, então tem tempo das coisas se construírem. Percebo também que o governador, como qualquer outro gestor, precisa ter uma rede de partidos lhe apoiando. É uma gestão administrativa e política. Então, o PDT lhe foi oferecido, ele aceitou e está aí com um partido nacionalmente extremamente conhecido, forte, todo mundo conhece o PDT, para construir ao lado do governo as condições para as eleições municipais. É natural que isso aconteça, assim como o prefeito Cícero buscou o Avante, assim como outros momentos, em outras oportunidades, a mesma coisa aconteceu. Não vi nada de diferente, não vi nada de novo. Acho até que o governador João Azevedo nem se preocupa tanto com esse negócio de número de partidos. Eu acho que ele na minha vida, um dos gestores que menos se preocupou. Você vê que o número de partidos aliados do governo nem foi tanto, acho que a maioria estava até do outro lado, na oposição na eleição. E permitiu na última estadual. Eleição, deputado, me permita comentar, o fortalecimento de partidos aliados, e o Republicanos tomou uma proporção muito maior, é a maior bancada na Assembleia, é a maior bancada federal da Paraíba também, é o seu partido. O senhor acredita que esse tipo de política em fortalecer aliados e em detrimento, às vezes, até do crescimento do próprio PSB, não é uma estratégia ruim para o governador? Até porque agora o próprio PSB anda querendo lançar nomes próprios para tentar reverter exatamente esse quadro, né? Eu acho que não há desfavorecimento do partido do governador, não. O que aconteceu, você vê que hoje o PSB é o partido que tem mais prefeitos aí. Semana passada estivemos no anúncio de uma candidata do PSB, partido do governador lá em Bahia, eu estive lá presente para prestigiar. Não vejo assim não. O que eu vejo foi que o governador, pelas circunstâncias do partido que ele estava, acabou migrando para o PSB, muito próximo da eleição, e o
partido foi para a disputa com os quadros que já tinha praticamente. Então não teve condições de trabalhar. Acho que o PSB e os republicanos serão grandes vitoriosos nas eleições municipais. Acho que sairão muito grandes. Acho que esses dois partidos estarão grandes, claro, junto com o PP também. Acho que o progressista sairá grande também. E farão o dever de casa para projetar o futuro aí. Deputado, rapidamente, a gente trouxe aqui essa questão dessa proposta de emenda à Constituição do Estado do deputado Hervásio Bezerra, que quer enterrar a discussão em torno da mudança do nome da cidade. Eu quero saber qual a sua opinião. O senhor é favorável ou o senhor é contra? Eu sou a favor do nome João Pessoa continuar João Pessoa. E o senhor é a favor de enterrar a possibilidade de um plebiscito? Não, acho que a opinião das pessoas sempre é válida. Eu acho que a opinião das pessoas sempre é válida. E eu acho que a maioria esmagadora quer o nome João Pessoa, um nome que cresce cada dia mais, é um nome que se destaca perante o turismo do Brasil, é um nome que está sendo conhecido lá fora. Então, é um nome que vai se destacando. Então o senhor votará a favor da PEC de Hervásio? Eu nem tomei conhecimento da PEC de Hervásio, eu não vou mentir. Começou a tramitação agora. Começou agora a tramitação, é uma sugestão. Eu sou presidente da CCJ, é o primeiro passo de qualquer PEC, ela nem chegou ainda na CCJ. Quando chegar na CCJ eu vou opinar, mas eu acho que a opinião pública ela sempre é válida, sempre é importante, se for possível, né? Porque nem dá, até para se enterrar qualquer chance de autoritarismo, né? Porque o que é o plebiscito? É uma eleição. Sim. Em que as pessoas vão lá votar aquilo que elas acham. É extremamente caro isso, né? Mas a gente vai ter eleição aí, se ano que vem, poderia fazer as duas coisas. De uma eleição já preparada, é mais uma pergunta ali que é possível fazer. Não vejo problema nisso. E, sinceramente, eu nunca conheci, posso conhecer aqui na minha frente com vocês dois, mas eu nunca conheci uma pessoa que efetivamente queira mudar o nome de João Pessoa. Acho que é porque esse debate, de fato, nunca ganhou uma força. As pessoas nunca foram munidas das informações muito mais um debate da mídia si. do que um debate das pessoas. Na verdade, o debate da mídia não, porque quem trouxe, na verdade, foi o ex-vereador Fuba, trouxe isso e a mídia acabou repercutindo, enfim, verdade. Porque está no nosso dia a dia. Mas, deputado, 8-2... Repita. 8-2, o tempo é curtíssimo, acabou e a gente quer agradecer a sua presença aqui no nosso estúdio, aqui no nosso jornal. Obrigado, Rejane, muito obrigado, Daniel, muito obrigado a todos os ouvintes da Jovem Pan. Primeiro, obrigado pelas orações, pela torcida, pela minha recuperação. Estou 100%, Rejane. Depois de 7 meses de cirurgia, pude voltar a pedalar nesse final de semana, então para mim era o que faltava. Era a última coisa que faltava para voltar à vida normal. Então, graças a Deus, voltei sem dores e isso foi muito bom. E agradecer pelo apoio ao nosso mandato. Convidar vocês, mais uma vez, o motivo inicial da entrevista foi propagar a instalação da Frente Parlamentar em Defesa do Consumidor, a quem eu reafirmo e renovo o convite a vocês da imprensa. Você, Daniel, se tiver um tempo 2 da tarde hoje. Você, Rejane, 2 da tarde, 14 horas, no plenário principal da Assembleia. Quem puder ir lá, será muito bem-vindo. Quem tiver sugestões, mande pelas redes sociais. Quem tiver um tempinho de acompanhar, tem o YouTube também. É o canal da TV Assembleia no YouTube. Todos convidados, é um debate bacana que interessa a todo mundo e que a gente vai fazer o nosso papel para que vocês se sintam representados. Jovem Pan.